Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Olá para você, mais uma edição do nosso Jornal Gazeta Norte Mineira no ar, e na edição de hoje nós vamos reapresentar algumas entrevistas especiais realizadas aqui em nosso estúdio. Alessandra Marques conversa com um especialista sobre energia solar e ainda um bate-papo com o jornalista Délio Pinheiro. No Jornal Gazeta Norte Mineira, que já está no ar. E a gente começa essa edição então com um bate-papo da jornalista Alessandra Marques com o nosso colega de profissão, o Délio Pinheiro. E aí, pessoal, estou aqui com a visita ilustre do nosso colega, jornalista, suplente como deputado federal, com muito orgulho, representando inclusive a classe aí dos nossos jornalistas, que tem maior, como falei a princípio, esse orgulho de ter Délio como essa representatividade tão grande pelo PDT, não é isso, Délio? Isso mesmo, Alessandra. Que bacana! Obrigado por estar aqui na TV Gazeta Norte Mineira. Eu estou muito feliz com o convite, obrigado pelo convite, o seu convite, o convite da TV. Faço uma saudação especial aos telespectadores. Que bom poder voltar a esse veículo que eu gosto tanto, fiz toda a minha carreira, toda a minha vida. Eu devo à televisão, estou meio distante da TV nos últimos anos, então quando eu volto aqui eu fico à vontade, ainda mais com uma amiga querida como você. Então, Délio, eu vejo você uma figura muito interessante, porque na política você pode fazer muito e falar sobre o que o povo quer. E eu sei que, enquanto comunicador, essa sua experiência te ajudou muito a chegar onde chegou e aonde vai chegar, com certeza. Mais ainda com sucesso. Fala um pouquinho pra gente das suas expectativas para 2026. Antes de falar, eu gostei dessa posição que você colocou, porque o jornalista ele tem uma posição privilegiada no sentido de estar perto dos problemas. Como que, assim como você, assim como o Rafael, que trabalha aqui, toda a equipe do jornalismo, nós estamos lá, a gente vê o problema, a gente vê a rua esburacada, nós vamos para o hospital e ver como é que está ali o atendimento, aquele caos, quantas vezes que eu não fiz reportagens assim, o problema da 251, que a cada ano que passa permanece, infelizmente não resolve. Então esse olhar do jornalista, ele precisa ir também para todos os lugares, né? Incluindo a política, né? Eu tive duas experiências na política muito proveitosas, muito boas, para que eu pudesse conhecer ainda mais, ficar mais atento a esses problemas. E 2026 surge, né? Já é um ano novo e com ele as possibilidades. É um ano eleitoral. Estamos analisando muito atentamente, porque eu falo, Alessandra, que se eu fosse um político profissional, eu não teria a menor dúvida em falar que sou pré-candidato, não sei o quê. Mas, na verdade, eu tenho ouvido as pessoas, tenho escutado as pessoas, porque isso o jornalista faz muito bem, de ouvir as pessoas. E a partir dessa impressão, a partir dessa situação, é que vamos pesar se teremos ou não um novo projeto. Mas, de toda forma, eu estou muito feliz, estou muito satisfeito com tudo que eu já fiz até agora, como jornalista, como homem público, e que venham os novos desafios, né? E vale ressaltar para você de casa que Délio continua exercendo a comunicação nos seus cursos. Verdade. Né? E isso é muito interessante. O comunicador tem essa pegada de pegar, inclusive, onde está acontecendo as dores, o querer do povo. Isso é muito interessante. Então, eu acho, Délio, que você tem que ser um pré-candidato. Hoje você, para mim, é um pré-candidato, sim, a deputado federal. Seria uma honra e claro que se eu tiver essa oportunidade, Alessandra, eu falo isso de coração. Eu tive uma oportunidade que já está na minha vida, está na minha biografia. Eu exerci o mandato de deputado federal durante 4 meses, então isso já está no currículo. Mas, de toda forma, é um tempo muito curto. Mas, mesmo assim, mesmo deu tempo de mostrar porque veio, exatamente, né, de fato. Um tempo muito exíguo, muito pequeno. Mas, ainda assim, eu fiquei muito feliz em poder participar
de comissões, de discutir assuntos importantes em Brasília, de trazer emendas para o norte de Minas. Mesmo com 4 meses apenas lá, eu consegui trazer mais de 4 milhões de reais em emendas para a saúde, para hospitais, para a paz, para outras instituições. Naquele momento em que eu assumi o mandato, eram as únicas emendas disponíveis, essas para a saúde. Então, eu lamento muito não ter podido fazer o mesmo pela educação, que é uma bandeira tão forte, porque o motivo para eu ter ido para a política, por ter escolhido esse caminho, que é um caminho difícil, é um caminho pedregoso, ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Vai para lá para se dar bem. Muito pelo contrário, a gente perde muito com isso, porque é uma dedicação mesmo que precisa ser feita pelo povo, pelo outro, né? E eu sempre fiz isso como jornalista. E o fato de não ter conseguido fazer pela educação é algo que me motiva a continuar. Porque a minha grande inspiração para a política é o Montes Clarence Darcy Ribeiro, que é o fundador do PDT, um dos fundadores do PDT. E essa é a razão pela qual eu estou no partido e sou o primeiro suplente de deputado federal. E quando você esteve como deputado, sua fala foi, inclusive, que você usou, foi uma fala de Darcy Ribeiro. Verdade. Que marcou na ocasião, né? Darcy eu lembro que eu escrevi no Instagram sobre sua posse, e eu lembro que eu aproveitei uma dessa fala sua de Darcy Ribeiro nessa postagem, porque chama atenção, né? Que você é um escritor, uma pessoa que já deixou registros aí do seu talento em várias nuances. E o Darcy, já mencionado aqui, é um dos grandes intelectuais do Brasil, né? Nascido aqui em nossa cidade, mas eu fico muito feliz em poder, de alguma maneira, levar esse legado adiante, estando no partido dele e, ao mesmo tempo, comungando, né, dessas ideias para dar essa emancipação para as pessoas. A educação, ela tem essa característica. Hoje, o professor e todos que trabalham com a educação, infelizmente, não são bem remunerados, não são tão reconhecidos. Uma coisa interessante, o único profissional para o qual, aí eu vou dar um exemplo de um outro país para trazer para a gente aqui, falar do Japão. No Japão, o único profissional pelo qual o imperador se curva é para o professor dele. Olha só que maneira que é tratado lá. O mestre é tratado com essa reverência, inclusive pelo imperador. Então, eu fico muito, assim, esperançoso de que algum dia a gente possa tratar o professor como o grande profissional que ele deveria ser, porque hoje eu também ministro aulas, eu tenho a honra de estar em sala de aula e sei da dificuldade, sei da imensa injustiça já de séculos que tem, mas a gente tem que, como o próprio Darcy Ribeiro falava, a gente tem que acreditar nos nossos projetos, né? Acreditar e ser meio quixotesco, digamos assim, e buscar dias melhores para a educação, né, Alessandra? Gente, eu tenho certeza que o pessoal de casa está gostando demais dessa entrevista, mas a gente vai para o comercial e voltaremos novamente conhecendo mais ainda do nosso colega, amigo, Odélio Pinheiro. Estamos de volta e a gente continua então acompanhando a entrevista da jornalista Alessandra Marques com o nosso colega de profissão, Odélio Pinheiro. Voltando aí pela TV Gazeta Norte Mineira, tendo aí o prazer de ter o Odélio Pinheiro aqui com a gente no estúdio. Délio, voltando ao nosso papo de hoje, bem descontraído, porque a gente quer passar para o pessoal de casa o nosso colega Délio, jornalista, né, escritor e também deputado, suplente, né? Está como suplente que atuou aí, inclusive, durante 4 meses, cerca de 4 meses, né, Délio? 4 meses. Mas, inclusive, trouxe emendas. Mas você falou sobre educação. Eu quero voltar para essa questão da educação, saber dos gargalos que você acha que nossa região, qual o gargalo hoje que você enxerga aqui para a gente, olhando para o nosso lado? Olha, no âmbito geral, lógico. Claro, né? claro. A educação é um assunto que ele precisa ser tratado de um aspecto mais amplo. Mas é claro que no dia a dia também a gente observa que poderia ter situações melhores, né? Eu conheço as escolas municipais, escolas estaduais, e tem muitas escolas. Por exemplo, Calourão, que faz no norte de Minas. É inaceitável que nós não tenhamos refrigeração nessas salas de aula. A gente está aqui em um estúdio refrigerado, isso permite que a gente consiga concatenar as ideias, trocar ideia, aprender, né, Alessandra? Então, imagina o desconforto que essas crianças vivem
Mas aí alguém vai dizer, mas na casa não tem ar-condicionado. Gente, a escola precisa ter ar-condicionado? Sim. Se a gente quer investir numa geração com mais senso crítico, com mais responsabilidade, tirar o Brasil desse terceiro mundo realmente da educação e reposicioná-lo onde está o Japão, onde está a China, onde tem experiências incríveis com a educação. E vale lembrar que o Japão, que nós já tínhamos mencionado antes, vem de uma derrota na guerra, completamente quebrado após os anos 40. A China, lá nos anos 70, tinha o mesmo PIB que o Brasil. Quer dizer, o Brasil e a China eram mais ou menos iguais. Hoje a China é não sei quantas vezes mais rica. Potência é uma potência. Inclusive eu estava vendo recentemente aí que tem estudos que mostram que a China vai começar a produzir vinhos. E aí alguém falou assim, mas nunca que eles vão fazer um vinho de qualidade. Falava-se a mesma coisa do celular da China, do carro da China, e já são os melhores que a gente tem no mercado, ou um dos melhores. Então daí a fazer vinho, fazer o que quiserem, certamente eles têm know-how para isso. Então, a educação, ela começa aí, ela começa numa melhor remuneração, em condições adequadas para as nossas crianças, para que elas possam estudar. E, claro, fazer com que isso seja não apenas um projeto de governo, esse é o grande defeito, né? Entra prefeito, isso tem que ser, na verdade, uma política pública permanente. A educação, ela precisa, de fato, exercer, como o próprio Darcy Ribeiro, que já mencionamos aqui também, falava, né? Nós precisamos fazer com que a educação seja o grande destaque em nosso país, o que nunca aconteceu, nem com o governo de esquerda, nem de direita, nunca a educação foi tratada com a referência e com a importância que merece. Odélio, que bacana ter esse papo com você, estar mais próximo, levar para o pessoal de casa um pouquinho mais do Délio, desse lado de cá, sendo entrevistado, não entrevistando. Eu não tô acostumado com isso. O pessoal de casa não está acostumado com isso não, né? Mas eu tô adorando, ainda mais vindo de você, que é tão simpática e profissional. Eu quero já estamos terminando. Ué, nós estamos quase terminando. Ou tem um tempinho. Porque eu gostaria, se você me permitir, Alessandra, eu quero deixar aqui 2 recados, né? Falar do meu curso de comunicação de alto impacto. Já fiquei muito feliz em saber que eu vou ter essa aluna aqui, maravilhosa comigo lá, vai ser minha convidada. É claro que, como Guimarães Rosa falava, o bom mestre é aquele que de repente aprende. Eu sei que eu vou aprender muito com você também, com as nossas experiências. Estaremos juntos nessa experiência, então quem quiser, me segue lá na rede social, Délio Pinheiro Jornalista, para acompanhar essa programação de cursos. E também eu vou lançar um livro. Você falou do livro de meu pai agora há pouco, mas eu vou lançar um livro infantil. Olha só que legal. A gente falava de paternidade agora há pouco. Depois, então, nós temos que trazer você de novo para falar, inclusive, mais especificamente do livro. Do universo seu com a literatura. Vai ser um prazer, é só chamar. Que você já colocou de bacana, né, esse viés específico. Que eu amo, leitura você, inclusive, faz parte, né, da Academia Montes Clarentes de Letras. Com muita honra. A Academia de uma cidade que deu ao mundo 2 gênios, como Darcy Ribeiro e Ciro dos Anjos, além de excelentes escritores como Cândido Canella. Se eu fosse citar aqui, eu vou ficar até em maus lençóis. É tanta gente boa, João Vale Maurício, Hermes de Paula, é tanta gente boa. Então é uma honra poder fazer parte da Academia de Letras, que agora tem uma mulher, a doutora Mara Narciso, a nova presidente da Academia de Letras. E, salvo engano, ela também é jornalista, doutora Mara. Jornalista, pessoa extraordinária. Jornalista, nossa colega. Também. Ela fez o jornalismo, fez. Médica, né? Médica doutora, e jornalista. E olha que bacana, né? Presidente. Temos representatividades interessantes aí, de comunicadores atuando em outros segmentos. Já fica até uma sugestão para trazer aqui, para ter um papo vamos convidá-la sobre a academia. Mais uma vez, eu quero que, inclusive, você termine a nossa entrevista mandando aquele recado, né? Porque muito embora a gente está em janeiro, a gente quer que você deixe aí seu recado para 2026 para o povo, muita energia positiva, né? A gente tem que acreditar, né, Délio? Inclusive que mulheres precisam entender um pouquinho mais da política, até para poder reivindicar algo por elas. E eu diria também, Alessandra, para se candidatar. O mundo ideal seria, eu vou dar um exemplo onde eu estive lá no Congresso, deveria ser metade homem e metade mulher.
Porque é assim a divisão com relação à quantidade de pessoas no nosso país. E eu sou um grande admirador, espero que haja esse espaço de discussão, de representatividade, então que mais mulheres se apresentem aí para esse desafio. Então eu quero agradecer aqui a oportunidade, desejar a todos um ótimo 2026. No momento oportuno, claro, a gente vai ter novidades aí, é um ano especial, é um ano que certamente nos reservará muitas emoções. Copa do Mundo e eleições no mesmo ano, você imagina. Mas de toda forma, tudo de bom para todo mundo e que, se puder deixar um recado, eu gostaria que não a narrativa que prevaleça, mas que a verdade prevaleça sempre no coração de todo mundo. Muito obrigado. Adorei, viu, gente? Então, coloque a verdade com um plano superior na sua vida. E você que acompanha a TV Gazeta Norte Mineira, eu deixo aqui o meu carinho, o meu abraço, lembrando que sempre estamos aqui abertos para acolher, inclusive, pautas interessantes para você, Edgar. Daqui a pouco nós vamos falar sobre energia solar e a continuação aí das nossas reapresentações de entrevistas especiais aqui do Jornal Gazeta. Não sai daí. Estamos de volta e agora nós vamos acompanhar aí uma entrevista que foi realizada aqui no estúdio da TV Gazeta Norte Mineira com um tema muito importante para a nossa região, a energia solar. Vamos começar agora um momento de entrevista aqui no estúdio da TV Gazeta Norte Mineira. Uma pauta, inclusive, muito interessante sobre a energia solar. Aqui comigo o engenheiro e também empresário, o Patrick Roberto Costa. Obrigado. Patrick, é um prazer tê-lo aqui no estúdio da TV. Que isso, o prazer é todo meu. Vamos então falar de energia solar, Vamos, tem muita sim. coisa inclusive nova, muita coisa que mudou sobre o ponto de vista técnico. Vamos falar para o pessoal de casa para entender um pouco melhor. Tentar simplificar o máximo possível. Vamos tentar simplificar para tornar acessível a informação. Sim. Patrick, como funcionam hoje as placas solares e quais as principais tecnologias usadas? Hoje em dia a energia solar ela está evoluindo muito, principalmente nos pontos de armazenamento. Né? Hoje em dia a alta da energia solar está voltada muito para o mercado de baterias, né? Sistemas híbridos ou off-grid. Um dos grandes pontos que está focando muito nessa área é exatamente a dificuldade que a gente está tendo de suporte e infraestrutura da nossa concessionária. Nossa concessionária hoje, até devido à nossa região ser uma das melhores do país, né, no quesito de geração solar, né, a gente tem um dos melhores índices solimétricos do Brasil, então a gente trouxe muitos investimentos do Brasil todo para a nossa região, o que acabou sobrecarregando nossas redes de energia. Hoje, por exemplo, para a gente conseguir grandes usinas, a gente está tendo muita dificuldade de aprovação desses projetos junto à concessionária, por alegação, por exemplo, de inversão de fluxo, que é quando eles falam que já tem um percentual muito grande de energia sendo injetada na rede, sendo que é menor do que o que está sendo consumido naquele determinado horário. Então, o fato de estar voltando muita energia no final do dia para o início da noite, dá o que eles chamam de inversão de fluxo. E essa inversão de fluxo está inviabilizando muitos projetos na nossa região. E aí, o que você está fazendo para resolver esse problema? Esse problema, hoje em dia, ele tem alguns meios, né, da gente estar contornando. Uma das coisas que era usuais antigamente era da pessoa concentrar mais de uma residência, mais de uma unidade consumidora em um único projeto de energia solar. E desse projeto era distribuído para várias unidades, comércio, residências, casa de parentes e etc. Hoje em dia, a CEMIG prioriza que a energia seja instalada nos pontos de consumo. Por exemplo, se você quer colocar para gerar para a sua residência, coloque uma energia solar na sua residência. Você quer gerar para o seu comércio, coloque uma no seu comércio. E não que fragmente essa usina, né, para dividir para vários lugares, a gente concentre exatamente nos lugares de consumo. E realmente, assim, para quem tem um consumo alto nas residências, ou até médio, é realmente muito interessante colocar energia solar? Ah, sem sombra de dúvida. A partir de janeiro de 2022, né, com a homologação da Lei 14.300, a energia solar ela tem o que eles começaram a chamar de taxa do sol, né, que é essa cobrança que eles chamam cobrança do fio B. O que é isso, resumindo? A CEMIG ela tem gastos com a compra de energia, que ela compra diretamente das hidrelétricas, por exemplo, a distribuição dessa energia,
para chegar até as subestações nossas e da subestação até nossa casa, né? Que é a transmissão e a distribuição de energia. A tarifa do Fio B, ela é focada principalmente nessa taxa de distribuição. Ela varia em torno de 28% do valor do quilowatt. Um exemplo, se um quilowatt é R$1, 28 centavos seria o valor dessa taxa que a CEMIG cobraria do Fio B, certo? Essa taxa, a partir de 2022, ela vem progressivamente aumentando, né? Em 2022 foi 15% de 28%, digamos assim. 23, 30%, 24, 45%, e agora nós estamos entrando para 60% já do valor do Fio B, né? Agora em 2026. Isso não inviabiliza projetos, principalmente projetos comerciais e industriais, porque o que a gente tem o que a gente chama de consumo simultâneo, ou simultaneidade. Quando você está consumindo a energia que está sendo gerada, ela não está passando pelo relógio da CEMIG, então ela não é tributada. Então acaba tendo a compensação de antigamente, que seria 1 por 1. Cada 1 kW gerado é 1 kW compensado. Para usinas de investimento ou grandes usinas, hoje a gente tem mais dificuldade, né? Porque essa distribuição, esse valor em cima de grandes montantes, ele é mais representativo, né? Uma coisa é 28% de uma conta de R$1.000, outra coisa é 28% de uma conta de R$100.000, entendeu? Então isso realmente impacta nas usinas de investimento. Gente, para isso, para finalizar, é importante arrumar como ele mesmo ressaltou, uma empresa de qualidade, com certeza, uma empresa que entende do traçado, que te dá uma condição de saber mais sobre o assunto, uma anamnese do que você tem. Exato. Qualidade é muito importante, procure quem realmente tem expertise. Energia solar não é uma receita de bolo, não é a mesma usina que serve para uma residência, serve para outra. Cada caso tem que ser estudado individualmente, tanto no quesito de estrutura elétrica, né, a fiação daquele local, quanto a parte de estrutura civil mesmo, né? O telhado, será que aguenta aquilo? Né? Será que a rede elétrica da pessoa que está instalada na residência, ela não pode sobrecarregar, dependendo de onde que você faça o ponto de conexão? A gente tem casos aí de acidentes fotovoltaicos que todos eles são voltados para casos de inexpertise, né? Ou de casos de economia. Pessoas querem procurar equipamentos mais baratos, instaladores mais baratos, ou fazer tipo de ajeitos técnicos, né? Que é muito famoso na nossa região, famoso gambiarra, né? Isso tem um preço, né? O barato às vezes sai caro. Então, para finalizar agora, eu queria só que você ressaltasse a questão aí dos desafios e oportunidades dentro desse segmento. E já fazendo convite para você estar participando, né, do Mundão Rural, para estarmos falando também focado nesse universo que é de suma importância, porque o mundo rural é que gira o mundo. Será um prazer estar aqui presente também, falando mais da energia solar voltada para a área rural, né? Que inclusive é um dos grandes consumidores hoje de energia fotovoltaica, realmente são as fazendas de irrigação, né? Os grandes pivôs, né? Um pivô tem um consumo energético gigantesco. Quando você passa na frente de uma fazenda que você vê um pivô de irrigação, você pode ter certeza ali que a conta de energia não está bonita não, entendeu? Então a zona rural merece muito nossa atenção com relação a isso. No quesito tecnologias, eu acho que não vai parar, né? Cada dia que passa, inteligência artificial, tudo isso está sendo voltado para o nosso bem e a gente está conseguindo utilizar isso das melhores maneiras possíveis. Energia solar ficando cada vez mais eficiente, ou seja, um investimento menor você consegue gerar mais energia, né? E até a parte da sustentabilidade, né? Quanto menos equipamentos você tem, mais num futuro distante menos vai ser necessário descarte, né? Menos lixo, digamos assim, industrial nós teremos. Olha, gente, esse foi, né, nosso bate-papo com o engenheiro, empresário Patrick Roberto, pela Gazeta Norte Mineira. Como Muito eu já obrigado. ressaltei anteriormente, próxima entrevista com ele, com certeza no Mundão Rural, que você acompanha aí pela Rede Gazeta. Será um prazer. Obrigado. Então é isso, edição especial do Jornal Gazeta Norte Mineira, reapresentação de entrevistas especiais feitas aqui em nosso estúdio. Obrigado pela sua companhia, até a próxima.